Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo. O pessoal aí de trás está ouvindo bem? Tá, obrigada. Eu gostaria de começar agradecendo à Cefim pelo convite, mais uma vez, na pessoa do Dr. Sérgio Nalini, que mais uma vez, pela segunda vez, me convida para estar aqui no seminário para falar sobre TBI. E eu, diferente dos outros palestrantes, eu não sou servidora municipal, sou advogada, mas já trabalhei muito tempo com consultoria para municípios. E é isso que fez o Dr. Nalini me convidar para estar aqui, é o que me faz ter experiência um pouco na área de tributação municipal. E queria dizer da alegria de estar na mesma oficina da professora Cíntia, que sempre foi uma inspiração para mim, né? Quando o Dr. Nalini me perguntou um nome para indicar em IPTU, não teria outra pessoa, porque para mim a pessoa que mais tem conhecimento sobre IPTU hoje é a professora Cíntia, que hoje é uma querida amiga e é uma alegria, uma honra estar aqui junto com você, Cíntia. Bom, o tema que o Dr. Nalini me propôs aqui para eu falar para vocês é sobre os possíveis impactos da apuração de base de cálculo do ITBI previstos no PLP 108 de 2024. Então, eu vou sair um pouquinho da esfera do que foi tratado nas outras palestras aqui na parte da manhã, que já se falou sobre o que já foi aprovado, né, na parte da reforma sobre o consumo, porque eu vou falar sobre um projeto de lei ainda, que não foi aprovado, ainda não estou falando sobre direito positivo. O que eu vou tratar aqui para vocês ainda é especulações do que pode vir a acontecer se o projeto que hoje está no Senado Federal for aprovado da forma como está. Mas só para vocês entenderem o contexto, né? A gente teve a aprovação da Emenda Constitucional 132 no final de 2023, que foi a que fez a reforma na Constituição Federal, alterando as competências tributárias em matéria de tributação sobre o consumo, como já foi falado aqui. A gente não vai ter mais ISS, CBS e ICMS, que será substituído pelo IBS, nessa tal competência compartilhada, que a gente não sabe muito bem o que é, né, Cíntia? Que a gente já teve, nesse contexto, a edição da Lei Complementar 214, no início, agora de janeiro de 2025, instituindo o IBS e a CBS. Mas, nesse mesmo contexto, após a aprovação da Emenda Constitucional 132, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional o PLP 108, junto com o PLP que resultou na Lei Complementar 214, que esse PLP 108 tem, entre os objetivos, instituir verdadeiramente o comitê gestor, porque o comitê já está instituído, está previsto na Lei Complementar 214, mas com previsão de atuação até final agora de 2025. A lei complementar que vai realmente regulamentar todo o trabalho do comitê gestor vai ser a que resultar desse projeto de lei 108, que ainda está parado no Senado Federal. E, entre outras coisas que estão previstas nesse PLP, são algumas alterações no ITBI e no ITCMD. Por que isso? E aí a importância da gente tratar isso aqui no seminário. Não sei se está dando para vocês visualizarem, mas eu sempre gosto de trazer aqui, né, falando sobre ITBI, onde está prevista a competência que os municípios têm para cobrarem esse imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, que está lá previsto no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, e no artigo 147 da Constituição, que atribui a competência também para a cobrança desse tributo ao Distrito Federal. Só que hoje, quando a gente vai olhar no Código Tributário Nacional, que é a legislação que traz normas gerais a respeito da cobrança do ITBI, que todos os municípios brasileiros devem seguir no momento da cobrança desse imposto, a gente chega lá no CTN e está falando assim, o imposto de competência dos estados. Mas não é competência dos municípios? Lá no CTN está falando dos estados, vocês podem utilizar toda essa previsão do artigo 35 para frente para a cobrança do ITBI. Não só podem, como devem. Mas por que está escrito dessa forma? Porque quando o Código Tributário Nacional foi escrito, no contexto histórico em que ele foi editado, a competência para a tributação de transmissões imobiliárias, sejam onerosas, como é que hoje é tributada pelo ITBI, sejam as transmissões não onerosas, que hoje são tributadas pelo ITCMD, eram todas concentradas na mão do Estado. Os municípios não cobravam ITBI. Tudo era tributado pelo Estado. Por isso que aqui no CTN a gente está prevendo a transmissão, toda e qualquer transmissão imobiliária, onerosa ou não onerosa, seria tributado pelo Estado conforme as regras que estão a partir do artigo 35.
A Constituição Federal de 88 repartiu essas competências, dizendo, se eu tenho uma transmissão feita entre duas pessoas vivas, de forma onerosa, então eu tenho um imóvel, uma casa, eu vendo a minha casa para a Cíntia, é uma transmissão feita entre duas pessoas vivas, de forma onerosa. É competência do município tributar essa operação por meio do ITBI. Caso eu doe essa propriedade imobiliária para a Cíntia, ainda que seja uma operação entre duas pessoas vivas, mas ela é não onerosa, ela é gratuita, vai ser tributada pelo Estado por meio do ITCMD. E caso essa transmissão se dê por conta do falecimento do proprietário daquele imóvel, é uma transmissão gratuita também, em decorrência da causa mortis, ela vai ser tributada pelo Estado. Então, a Constituição Federal de 88 repartiu essas competências entre municípios e estados, mas o Código Tributário Nacional não foi atualizado até agora. Então, o PLP 108 vem entre um dos seus objetivos de tratar sobre o ITCMD e também fazer algumas alterações no CTN em relação ao ITBI. E aí, a primeira coisa que eu falei na minha fala, né, o que eu vou tratar aqui para vocês são perspectivas, mas que eu não tenho como garantir que é assim que vai ser aprovado o projeto de lei, porque eu consultei ontem, terminando os slides ontem, para mandar aqui para vocês, ontem no Senado Federal, porque esse projeto de lei ele foi encaminhado para o Congresso, foi aprovado pelo Congresso Nacional em novembro do ano passado, novembro de 24, e está desde então no Senado Federal para ser analisado e aprovado. Até ontem, dia 30 de julho de 2025, vocês não estão vendo aí, mas a gente foi recebida a emenda número 312 nesse projeto de lei. Então, vocês imaginam tanto de alteração que poderá ser feita nesse projeto até a sua aprovação. Não sei se algumas dessas emendas tratam desses artigos que eu vou tratar aqui com vocês, mas é só para deixar claro que são perspectivas, não dá para garantir que será aprovado da forma como está. Então, uma das previsões desse projeto de lei é, no livro 2, tratar sobre o ITCMD, trazer alguns artigos específicos, trazendo a legislação complementar às normas gerais em matéria de ITCMD, de forma clara, a partir do artigo 163, e alterar o Código Tributário Nacional para passar a dizer, lá no artigo 135, onde fala do imposto de competência dos estados, passar a tratar o imposto sobre a transmissão intervivo por ato oneroso de bens imóveis e direito a eles relativos, o ITBI, de competência dos municípios do Distrito Federal, tem como fato gerador, e aí discorrer sobre todas as hipóteses em que os municípios podem tributar, podem fazer a cobrança desse imposto. Então, só para vocês entenderem o contexto em que a gente está tratando, um projeto de lei que vai tentar separar de forma mais clara essas normas gerais de ITCMD e de ITBI. E entre essas normas gerais, a gente tem a questão da base de cálculo do ITBI. Então, antes da gente entender o que é que está previsto lá, qual que é a ideia de alteração que está colocada no projeto de lei 108, eu quero dar um passo atrás, porque o tema que o Dr. Nalini me colocou é isso, fazer uma comparação entre o que está no projeto de lei, considerando que a gente tem jurisprudência hoje sobre a apuração da base de cálculo do ITBI. Então, como a Cíntia já falou muito bem sobre base de cálculo na palestra dela, a gente tem aqui no artigo 38 do Código Tributário Nacional dizendo que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. E o que é valor venal? Eu sempre gosto, quem já viu alguma palestra minha, já me viu citando o professor Aires Barreto, no livro dele de curso de Direito Tributário Municipal, em que ele define o valor venal como o valor normal que qualquer bem comercial obtém no mercado. A seu turno, o valor venal do imóvel nada mais é do que uma espécie desse gênero e, como tal, não foge às regras que ditam a apuração dos demais valores venais. Estes, quaisquer que sejam, são sempre decorrentes das forças econômicas que caracterizam a lei da oferta e da procura. Todavia, são valores altamente influenciados por fatores psicológicos ou subjetivos. Por isso, é temerário afirmar que, na sua busca, se vê encontrar alguma coisa mais precisa do que um valor provável de venda. O que o professor Aires fala aqui para a gente? Eu não tenho como saber exatamente qual que vai ser o valor exato de venda de cada imóvel em cada transação imobiliária. O valor venal é essa possibilidade mais próxima
de por quanto um determinado imóvel seria vendido, mas não necessariamente significa que todo imóvel vai ser vendido por aquele valor que a gente considera como valor venal. E aí, uma das questões que sempre fica, né? Necessariamente a base de cálculo do ITBI tem que ser exatamente a base de cálculo do IPTU, considerando que o mesmo Código Tributário Nacional, no artigo 33, diz que a base de cálculo do IPTU é o valor venal. Eu posso ter dois valores considerados como valores venais, um para fins de incidência do IPTU e um para fins de incidência do ITBI, se eu estou usando a mesma expressão, valor venal. Há muito tempo, a jurisprudência do STJ já tem validado essa possibilidade de, sim, fazer essa diferenciação, eu ter um valor venal para fins de IPTU e um valor venal para fins de ITBI, e eu particularmente concordo com essa possibilidade, porque eu acho que a forma como a gente visualiza a ideia da tributação no IPTU é tributar a propriedade de uma forma estática. Aquela propriedade que eu tenho e que geralmente eu permaneço com ela durante um tempo, que é diferente da propriedade que você transmite, na transmissão dessa propriedade, nessa dinâmica da transmissão da propriedade. E a gente sabe que, de fato, é politicamente ruim aumentar a base de cálculo do IPTU, porque todo mundo paga IPTU todo ano, enquanto que ITBI não é todo mundo que paga todo ano e paga uma ou duas vezes no máximo durante a vida. Então, a gente sabe que também é um jeito de eu conseguir cobrar um pouco a mais no ITBI sem me causar questões políticas no aumento do IPTU. Mas, sendo mais específica aqui no caso do ITBI, uma das questões que se coloca então, o valor venal que eu vou considerar para a base de cálculo do ITBI é o valor do documento? É o valor que está lá na escritura pública de compra e venda daquele imóvel, ou na escritura pública de instituição de uma servidão de passagem, por exemplo? É esse que o valor que tem que ser considerado necessariamente ou não? Pode o município buscar um valor diferente daquilo? Pode o município dizer, olha, esse imóvel tem expectativa que o imóvel da Fran vale R$200 mil, e se ela resolver vender esse imóvel para a Cíntia por um valor de R$100 mil, que é o valor que está no documento, o valor da escritura, eu posso questionar esse valor e dizer que não é isso, que de fato é os R$200 mil que eu estimo que seja o valor de mercado desse imóvel? O artigo 148 do Código Tributário Nacional dá essa resposta para a gente quando ele prevê que, quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé, as declarações ou esclarecimentos prestados ou documentos expedidos pelo sujeito passivo, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. O que ele está falando aqui? O que o legislador está colocando aqui para a gente? Quando a base de cálculo de um tributo envolve um preço que o contribuinte está dizendo que é aquele preço, aqui no caso, eu dizendo que estou vendendo o meu imóvel pelo preço de R$100, R$100 mil, e parece que aquele valor está um pouco abaixo do que realmente aquele imóvel vale, o fisco municipal tem a competência para questionar esse valor e tentar apurar o valor que efetivamente foi feita, pelo qual efetivamente aquela transação foi feita, e tentar entender se realmente foi por 100 mil ou se lá na minha grande cidade de Bálsamo, isso acontece muito, eu acredito que só lá, que o pessoal compra um imóvel por R$200 mil e passa uma escritura de R$50 mil. Acho que só lá no município de vocês isso não deve acontecer. É só lá que a gente dá esse jeitinho brasileiro. Então, o fiscal municipal vai ficar de mãos atadas e falar, não, vou acreditar piamente que é por R$50 mil que a Fran vendeu a casa dela. Não, o artigo 148 do CTN já dá essa competência para falar. Se está estranho alguma coisa, eu posso tentar apurar qual é o valor de fato daquela operação. Mas desde que eu faça um processo administrativo para isso. E aí aqui eu trago uma citação do professor Alberto Macedo, que vocês ouviram ele aqui ontem no seminário, falando. Sempre falamos em preço como uma presunção relativa da base de cálculo do ITBI. Então, eu presumo que seja verdade, mas posso relativizar e ir atrás do verdadeiro valor daquela operação. Para tanto, deve ser aberto um processo regular para apuração da base de cálculo do ITBI, seja por ser omissa ou não merecer a fé
não merecer fé a declaração expressa na escritura pública, mas sempre concedendo-se o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte. E então, o que o CTN já demonstra para a gente ali no 148, e essa doutrina do professor Alberto valida para a gente? O município pode questionar, dizer que, olha, está estranho aquele valor e tentar cobrar o ITBI sobre um valor maior? Pode, mas não pode simplesmente já dizer, esse é o valor maior, eu já considero que seu valor venal é R$200 mil, e ainda que você diga que vendeu por 100, você vai ter que recolher por 200 e pronto. Tem um cadastro lá pronto de um valor venal pronto, assim como eu tenho a certidão de valor venal para fins de IPTU, eu tenho uma certidão de valor venal para fins de TBI, e é aquele valor que vai ser considerado para o cálculo daquele imposto. Isso não é possível. Eu preciso, primeiro, verificar qual é o valor que o contribuinte está declarando. Tem legislação municipal de revisão desse valor, do município poder apurar e quais os elementos vão ser considerados para a apuração do valor daquele imóvel, para notificar o contribuinte dizendo, olha, pela apuração que nós fizemos, o seu imóvel vale 200 mil e não 100 mil que você está dizendo, e dá oportunidade de defesa para o contribuinte. Isso, na minha opinião, já estava dito no Código Tributário Nacional, e a gente tem, quem trabalha com ITBI, já deve ter conhecimento dessa decisão do STJ, no recurso especial 1.937.821 de 2022, da relatoria do ministro Gurgel de Faria, em que foi fixado o tema repetitivo 1113, em que foi definido como deve ser o cálculo dessa base de cálculo do ITBI. A premissa que foi adotada aqui, para eu não ficar lendo a ementa, foi o seguinte, o STJ entendeu que o ITBI é um tributo que ele é sujeito a 2 tipos de lançamento. E isso varia muito. Eu acredito que aqui tem gente de município em que o lançamento do ITBI é feito pelo que a gente chama de lançamento por declaração, em que precisa que o contribuinte leve informação para a prefeitura, o pessoal ali da lançadoria, com base no valor do que está sendo declarado, que está sendo aquela operação de compra e venda, gera guia e apresenta para o contribuinte pagar. Existem outros municípios que já deixam esse cálculo automático para o contribuinte. O próprio contribuinte entra no site da prefeitura ou até o cartório, tem um convênio para entrar lá no site da prefeitura, ao informar qual é o valor da operação e gerar a guia e pagar, sem a atuação do fiscal. Esse foi o entendimento que foi adotado aqui no STJ, presumindo que assim, o ITBI não é um imposto sujeito a lançamento de ofício, assim como é o IPTU. Que no caso do IPTU, você tem lá no cadastro imobiliário dizendo qual que é o valor venal de cada imóvel, considerando tudo o que a Cíntia já explicou aqui na palestra dela, e é o próprio fiscal, o próprio município que vai lançar de ofício e mandar para o contribuinte. Hoje nem mais se manda quase o carnê para a casa do contribuinte, né? Acessa lá no site da prefeitura. O cálculo já feito, não depende de nenhuma atuação do contribuinte para fazer o cálculo do imposto. No ITBI é o contrário. Eu tenho que depender da informação que o contribuinte vai me dar de quanto vale aquela operação que ele fez, por quanto ele vendeu aquele imóvel, para em cima disso eu fazer o cálculo do ITBI. Sendo assim, uma parte importante aqui que ele fala, a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. A possibilidade de mencionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho, não impedem que a avaliação do mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. O que está dizendo aqui? Eu sei que, e a ideia da planta genérica de valores é muito essa, né, colocar critérios objetivos para eu conseguir avaliar o valor de todos os imóveis que eu tenho no município da forma mais isonômica possível. Isso é válido para eu chegar num valor médio, mas não significa que esse valor médio dos imóveis daquela região onde está o imóvel que eu estou vendendo, reflita o valor do meu próprio imóvel, porque ele pode ter condições específicas
que façam com que o valor dele ou aumente ou diminua. E eu tive um caso concreto esses dias no escritório, de um caso que envolvia um inventário de um apartamento, e era lá em Florianópolis, que estava localizado num bairro que o valor médio daquele apartamento ali, naquela região, era R$300 mil. Só que o contribuinte ali, o herdeiro, né, aí foi para fins de recolhimento de TCMD, mas o exemplo vale aqui para a gente também. Ele conseguiu comprovar com a avaliação de mais de um corretor que as condições do imóvel, é um imóvel que é antigo, que está totalmente deteriorado, que está com problema de vazamento, que está precisando daquela reforma. Aquele imóvel específico, pelas condições que ele não passa de R$180 mil. Você não vende por mais do que isso. Então, não dá para falar que a base de cálculo, seja do ITBI, se fosse vender esse imóvel, seja do ITCMD, vai ser de 300 mil, porque, de fato, eu só vou conseguir vender aquele imóvel particular por 180 mil, pela característica dele. E não só pela característica do imóvel, que o STJ traz aqui nessa decisão, e aí aqui no item 5 dessa emenda, ele fala isso também. São várias... os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor do mercado de cada imóvel transacionado. Circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício. O que ele está dizendo aqui? Pode ser que o meu imóvel realmente vale aqueles R$300 mil que o município apurou e colocou no cadastro dele. Só que eu estou precisando muito de dinheiro. Eu estou numa situação financeira muito apertada e chega alguém para mim e fala assim, olha, eu tenho R$150 mil à vista. Quer pegar? Eu sei que vale 200. Vocês sabem que isso acontece. Mas chegou, está me oferecendo, eu estou precisando da grana, eu aceito vender por 150 mil. Esse foi efetivamente o valor da nossa transação. Essa é a efetiva capacidade contributiva que o adquirente está demonstrando no momento de fazer essa transação. Quando pode acontecer também o oposto. Eu posso ter um imóvel lá muito velho, pequenininho, no centro da cidade, um imóvel que está lá caindo aos pedaços, que vale seus R$100 mil, mas do lado tem uma loja gigantesca que se interessa por comprar o meu imóvel, não é pela edificação, mas é para derrubar e usar aquele terreno para ampliar o prédio que ele tem ali. Vocês sabem que isso acontece. E aquela pessoa ali, eu sabendo que o cara está interessado, sabendo que o meu imóvel vale 100 mil, não custa nada eu tirar uns 500 mil dele e, às vezes, conseguir vender o meu imóvel, não por aquele 100 que estava ali na prefeitura, mas pelos 500, porque interessa para aquele comprador ali. E o cara paga, porque interessa para ele aumentar ali o negócio dele. Então, vocês estão entendendo que é esse o sentido que foi considerado aqui nessa decisão? Que avaliar a base de cálculo do IPTU, eu preciso entender quais os fatores que interferiram em cada situação particular. Eu sei que é difícil eu analisar, principalmente em cidades grandes, em que acontecem inúmeras atividades, inúmeras transações imobiliárias por dia, mas a ideia é essa. Eu consegui apurar por qual valor realmente aquele imóvel foi transacionado. Não acreditar só no que o contribuinte disse, mas considerar os fatores que foram levados em consideração naquela transação, naquela negociação que foi feita entre comprador e vendedor. Por isso que o STJ definiu aqui nesse tema que, em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, estando nessa hipótese justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo. A prévia adoção de um valor de referência pela administração configura indevido o lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no artigo 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. Então, o que o STJ definiu desde 2022 em tema de repetitivo, que significa que todos os juízes que forem provocados em algum processo judicial e questionar um lançamento de TBI feito de forma arbitrária, com base num valor venal,
previamente estipulado, que seja maior do que o valor da transação dele, são obrigados a seguir esse entendimento. Ou seja, o que o STJ colocou? A base de cálculo do ITBI não precisa ser necessariamente a base de cálculo do IPTU. Pode ser considerado um valor maior, sim, mas eu tenho que presumir que aquele valor que o contribuinte declarou na escritura pública, no documento que foi feito para formalizar essa transação, eu presumo que ele é verdadeiro. Se eu estou achando que não está correto, que está muito aquém do valor de mercado, eu tenho que abrir um processo administrativo para apurar qual que é o verdadeiro valor e dar a chance do contraditório para o contribuinte, dar a possibilidade dele demonstrar que, de fato, ele realmente vendeu pelos 100 mil e não pelos 200 mil que está cobrado. Se o contribuinte está mentindo na declaração, na escritura pública, é claro que ele não vai ter elementos para comprovar que ele realmente vendeu por aquele valor, né? Então, vai validar o lançamento que a prefeitura vai fazer. O que não pode, a prefeitura já pressupor que o valor do ITBI vai ser o valor venal que foi apurado antes, porque aí vai se passar a ser um lançamento de ofício que o STJ entende que não é possível nesse caso do ITBI. Eu quis explicar isso para vocês porque essa é uma decisão relativamente recente, faz 3 anos que o STJ se posicionou dessa forma e que isso tem sido aplicado pelos nossos tribunais, e esse é o ponto que o PLP pretende alterar. Porque o PLP 108 prevê lá no artigo 38A, prevê uma inserção de um artigo 38A no Código Tributário Nacional, em que ele fala: considera-se valor venal para fins da cobrança do ITBI o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista em condições normais de mercado. Até aí tudo bem, definindo o que é valor venal. Mas aí no parágrafo 1º ele fala: o valor pelo qual o bem ou o direito seria negociado à vista em condições normais de mercado, a que se refere o caput, será estimado por meio de critérios técnicos, considerando pelo menos um dos seguintes critérios. 1. Análise de preço praticado no mercado imobiliário. 2. Informações prestadas pelos serviços notariais, registrais e agentes financeiros. Então, qual é a ideia? Que a prefeitura tem um banco de dados, de informações que imobiliárias, que os cartórios, que todo mundo que trabalha com as transações imobiliárias passem a levar essas informações para a prefeitura saber por quantos os imóveis que estão naquela determinada região do município estão sendo negociados de fato, para terem uma ideia mais próxima e mais atual de qual que é o valor de mercado dos imóveis daquela região, e não depender só de uma avaliação feita pelos próprios técnicos do município. Além de considerar os próprios critérios da planta genérica de valores relativos à localização, tipologia, destinação, padrão e área de terreno e construção, entre outras características do bem imóvel, além de outros parâmetros técnicos usualmente observados pelas administrações tributárias. Então, o que é a previsão que se quer colocar aqui no Código Tributário Nacional? Que cada município possa ter na sua legislação a previsão de critérios para apuração prévia desse valor venal, que pode pedir, solicitar aos cartórios, a imobiliárias, a todos que trabalhem com essas operações imobiliárias, que mandem essas informações para o município, alimentar esse banco de dados, para que tenha um valor muito mais próximo de mercado do que esse que hoje se tem, fazendo uma estimativa sem considerar esses valores. E aí, o que é a grande mudança? É que aí isso vai ser válido. É inverter a lógica do que está na decisão do STJ. Eu vou presumir que esse valor venal apurado pelo município é o que é o verdadeiro, porque ele vai ter bastante critérios para chegar bem próximo do valor de mercado. E aí vem o parágrafo 2º. Se houver discordância do contribuinte quando a determinação da base de cálculo, caberá ao contribuinte comprovar o correto valor do mercado por meio do procedimento específico nos termos da legislação municipal. Então, o artigo vem inverter toda a lógica. Hoje, o que o STJ colocou, vocês presumam que o contribuinte diz que é certo, diz que é o valor que ele é o certo, se vocês não concordam, abre o procedimento administrativo para apurar o valor correto e dê chance dele se defender. A ideia que o projeto de lei traz é o contrário. Vocês podem dizer qual que é o valor, apurem, digam, se o contribuinte não concordar, ele que abre o processo administrativo para questionar e comprovar que o valor que ele disse que é o correto. E também prevê isso, que os serviços registrais e notariais devem compartilhar informações das operações realizadas com bens imóveis com a administração tributária
sob pena de multa ser definida em lei específica municipal ou distrital. Isso aqui é uma ferramenta importante para os municípios, porque a gente sabe, eu moro numa cidade de 10 mil habitantes, lá perto de São José do Rio Preto, então eu sei como é a dificuldade da administração municipal, que não tem fiscal municipal, que não tem auditor, que tem simplesmente uma moça lá na lançadoria cuidando de toda a cobrança de tributos. E eu sei da dificuldade de apurar esses valores, de buscar informação com os cartórios para alimentar essa base de dados. E se esse projeto de lei for aprovado dessa forma, vai dar mais uma ferramenta para o município exigir que os cartórios automaticamente, entre aspas, alimentem o banco de dados da prefeitura com essas informações para se tentar apurar de uma forma mais próxima o valor de mercado para a cobrança de ITBI. Então, assim, essa é a principal questão, considerando o tema que me foi colocado, o principal reflexo que o PLP 108 pode trazer na apuração da base de cálculo do ITBI em contraponto com a jurisprudência é esse. É inverter a lógica do que a gente tem hoje. É para dar mais validade e presunção de validade para o que a prefeitura apurar. E caberá ao contribuinte dizer que aquele valor não é o certo e provar que ele efetivamente fez a transação por um valor menor do que aquele. Tá? Então, é um ponto positivo para os municípios, caso seja aprovado dessa forma. Aproveitando que eu ainda tenho um tempinho, eu queria comentar com vocês também sobre, que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente aqui no seminário, sobre esse possível conflito que vai haver entre o ITBI e o IBS, agora, que já vai haver agora quando começar a cobrança do IBS, que aí não depende mais da aprovação do projeto de lei complementar 108, isso já decorre do que foi aprovado na lei complementar 214, que foi aprovada em janeiro deste ano. Por que eu estou falando isso? Quando a emenda constitucional 132, aprovada em 2023, alterou a Constituição Federal e passou a dar para os estados e municípios a competência compartilhada para cobrar o IBS, ela previu o seguinte lá no artigo 156A. A lei complementar instituirá um imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios, e esse imposto incidirá sobre operações com bens materiais. Quando ele fala bens materiais, envolve tudo que for bem material palpável, inclusive bem imóvel. Bem imóvel é um bem material. E um bem imóvel, até agora, que a gente tem ISS e ICMS, não está sujeito à incidência de nenhum dos dois, porque um bem imóvel não é serviço, um bem imóvel não é mercadoria. Mas ele é um bem material na ótica do IBS. E se a gente olhar aqui, né, incide sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. A ideia aqui desse inciso é abarcar tudo. Tudo que for bem material, imaterial, tangível, intangível, serviço, direito, que não for uma coisa... Vai encaixar em algum dos termos. O professor Clélio Chiesa, que é lá de Campo Grande, ele fala que a gente não vai ter o IBS, a gente vai ter o IST, Imposto sobre Tudo. Vai ser muito difícil não encaixar alguma materialidade em alguma dessas questões. Mas, especificamente, no que eu queria tratar para vocês. Entre esses bens materiais, o próprio texto constitucional prevê que a lei complementar pode trazer regimes específicos de tributação sobre operações com bens imóveis. Então, confirma essa nossa interpretação de que o legislador constitucional quis incluir operações com bens imóveis na incidência do IBS. E a lei complementar 214 já veio confirmando isso para a gente, porque ela fala o seguinte: o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens, e aí, para fins do disposto nesse artigo, considera-se operação oneroso com bens, entre eles, inciso 1º, compra e venda, troca ou permuta, dação e pagamento e demais espécies de alienação. Isso aqui, na hipótese de incidência de ITBI, compra e venda de imóvel, é uma transmissão da propriedade de um bem imóvel. Troca ou permuta, também é hipótese de incidência do ITBI, dação e pagamento, também é. E agora também vai ser hipótese de incidência do IBS. E continuando, locação, licenciamento, doação de concessão, instituição onerosa de direitos reais.
Hoje, se eu faço uma instituição de uma servidão de passagem de forma onerosa, é possível a cobrança de TBI, porque eu estou instituindo um direito real sobre um bem imóvel. Também vai passar a ser possível cobrar o IBS sobre essa operação. Então, vejam o problema que isso significa. Significa que eu vou ter um aumento de carga tributária. Tudo que vocês ouviram aqui falado nas 2 primeiras palestras, sobre o quanto a gente não sabe quanto que vai ser essa alíquota do IBS que vai ser cobrado. A gente está pensando mais na tributação do consumo, de serviços de mercadoria. Mas pensem que isso também vai passar a ser cobrado em relação a operações com bens imóveis. É claro que eu não vou entrar nesses detalhes, mas na hora que a gente vai ler o regime específico, não é toda operação. Se eu faço eu como pessoa física, faço uma operação por ano, não vai ser tributada. Precisa que seja mais de uma quantidade, né, com uma certa frequência. Mas isso vai aumentar o custo dessa operação imobiliária. E eu vou ter dupla incidência, que é uma coisa que é inconstitucional, porque a nossa Constituição não permite a incidência de mais de um imposto sobre o mesmo fato. Então, mais uma vez, no que a Cíntia já falou sobre a inconstitucionalidade da emenda, aqui eu vejo mais uma inconstitucionalidade, porque está colocando a cobrança de mais um imposto sobre fatos que já eram tributados pelo ITBI e vão continuar sendo. Porque a própria lei complementar fala que a incidência do IBS e da CBS sobre essa operação não vai alterar a base de cálculo nem do ITCMD, nem do ITBI. Então, não significa que eu vou diminuir a cobrança do ITBI para aumentar a cobrança de IBS. O ITBI vai continuar da mesma forma. E aí, nessa ideia, né, do que tem sido falado nas palestras aqui de hoje de manhã, a dica é: intensifiquem os estudos de vocês em matéria tanto de TU quanto de TBI, porque vocês continuam tendo competência plena na legislação, na cobrança e na execução desses tributos. Assim, com a reforma tributária, o foco dos municípios vai passar a ter que ser a intensificar a legislação, o estudo e aperfeiçoamento da fiscalização desses tributos, em que vocês ainda têm autonomia para fazer isso e não vão depender de um comitê gestor, como vai ser no caso do BS. Mas não vai ser diminuindo a base de cálculo. Então, vejam o aumento da carga tributária que a gente vai ter em relação a isso. E aí, uma curiosidade, ainda no tema do que eu estava tratando, a base de cálculo do IBS sobre operações com bens imóveis vai no mesmo sentido, de que as administrações tributárias poderão apurar o valor de referência imóvel na forma do regulamento por meio de uma específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis, que levará em consideração a análise de preços praticados no mercado imobiliário, as informações enviadas pelas administrações tributárias dos municípios, estados e União, e informações prestadas pelos serviços registrais e notariais, de novo, localização, tipologia, destinação e data, padrão e área de construção, entre outras características do bem imóvel, e aí dizendo novamente que o valor de referência poderá ser impugnado por meio de procedimento específico. Aqui, novamente, aquela mesma ideia que está lá no PLP 108, em relação a como deverá ser a apuração da base de cálculo do ITBI, já está aqui na Lei Complementar 214, em como vai ser a apuração da base de cálculo do IBS incidente sobre operações com bens imóveis. Então, eram essas as considerações que eu queria deixar para vocês. A dica que eu gostaria de dar, até mesmo como advogada, né, que a gente está do lado de cá defendendo o contribuinte, mas eu tenho esse viés municipalista e concordo com o que a Cíntia sempre fala, né, o professor Alberto também. Na minha opinião, a vida acontece nas cidades. A vida não acontece no governo estadual, a vida não acontece em Brasília, a vida acontece no município de cada um de vocês, que é de uma realidade diferente de cada um, principalmente se a gente tiver municípios de diferentes regiões do Brasil. A nossa realidade aqui no interior de São Paulo é completamente diferente da realidade que a Cíntia vive lá em Curitiba e do professor que estava aqui mais de manhã, que é lá de Recife. A gente vive situações geográficas, climáticas, econômicas completamente diferentes. E por isso que eu sou contrária a essa forma como a reforma tributária foi feita, porque tira a autonomia e coloca a gente numa mesma régua, como a Cíntia falou agora de manhã, que a gente não vive numa mesma régua, né? Hoje, se está frio aqui em verão, com certeza lá na Bahia está fazendo maior sol. E a gente está no mesmo país, então tem que considerar essas diferenças regionais, e é a autonomia do município que consegue fazer isso,
em questões de tributação, que infelizmente está sendo perdida por meio dessa reforma. Mas o que vocês ainda podem fazer para garantir essa economia? Investir na cobrança do IPTU correta e investir na cobrança de um ITBI correto, contribuição de melhorias, taxas corretas, contribuição para o custeio de iluminação pública de forma correta, é correr atrás dessas receitas de uma forma correta, para poder, de alguma forma, compensar esses prejuízos que vai acabar tendo com a reforma. Eu deixo aqui os meus contatos e muito obrigada pela atenção de todos vocês.